Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, bem-vindo, que bom que você está ligado aqui, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM, a rádio que é pura unção de Deus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, louvo ao Senhor pela sua vida, obrigado por você nos seguir, nos amar, por você ali curtir o nosso programa, às vezes até não gostar um pouco, mas tudo bem, seguimos juntos. É um programa realmente diferente dos outros, é um programa de opinião, mas saiba que é um programa feito de coração, de gente como a gente, feito para você. Bem, eu quero mandar um abraço já especial a todos os irmãos e amigos que sempre nos acompanham no YouTube, pessoal do YouTube que está ligado, que compartilha, que está nos fazendo crescer a cada vez mais. Muito obrigado a todos. Obrigado também a todos do Rio Grande do Sul. Deus abençoe essa terra maravilhosa, os meus amigos que estão aí no Rio Grande, irmãos e amigos gaúchos, um abraço a todos os queridos irmãos que são da grande Florianópolis, certa região ali de Floripa, terra maravilhosa, abençoada, de muitas praias. Deus abençoe você tremendamente, você que está me ouvindo em Juiz de Fora, essa região linda de Minas Gerais, né, todos abençoados. Deus abençoe São Paulo, né, Deus abençoe muito São Paulo também, em nome de Jesus. E aos meus amigos, um abraço especial a todos os flamenguistas, né? A nação Flamengo, a nação do Flamengo, que ontem, mais uma vez, alcançou uma grande vitória. Os meus amigos cariocas, Deus abençoe a todos. E um abraço especial para esse São Paulino, né? São Paulo acho que ganhou ontem também, torcedor do São Paulo, bispo na cidade de Jandira, da Sara Nossa Terra. Bem-vindo, bispo Robinson. Shalom, tudo bom, Kennedy? Foi anteontem o São Paulo, né? Ganhou do Goiás. Foi importante também, aí, ó, caminhando, passando de fase, né? Essa ideia, né? Ainda tem a volta, mas tá caminhando. É igual vocês lá, vocês ainda têm a volta. Vocês ganharam, mas ainda tem a volta, né? Aí a coisa aqui em São Paulo já é diferente um pouquinho. Ganhamos, rapaz. Agora é interessante, né? Metade do Brasil é Flamengo. Interessante. A outra metade é anti-Flamengo. Quando o Flamengo joga, todo mundo muda de time, fica contra o Flamengo. Bispo João, bem-vindo. Salve, salve, pastor Kennedy, bispo Robinson. Aí estamos, mais um dia para debater as coisas do nosso Deus. E hoje está bem político o tema aí, pelo que eu vi, né? Agora, eu acho que o mundo era mais simples, cara. Antigamente o mundo era dividido entre flamenguistas e anti-flamenguistas. Hoje ficou muito complicado. Agora virou progressista contra conservador, racistas contra não racistas, trumpistas contra não trumpistas, bolsonaristas contra não bolsonaristas. Cara, antigamente era simples, era Flamengo e anti-Flamengo. Essa era a divisão do planeta, né? Agora ficou mais complexa a divisão, rapaz. Agora o mundo era mais tranquilo, né? Eram os felizes e os insatisfeitos, né, Kennedy? Como o Tratado de Tordesilhas, em 1492, né? Dividido entre Portugal e Espanha, né? Era assim. Né? Então, era um mundo simples, né? O Bispo Paulo, por exemplo, ontem, torceu contra o Flamengo. Né? Todos torceram contra, entendeu? Mas vamos lá, né? Você que está falando aí, não disse nada, por enquanto. Não, eu fico feliz. Tem a volta ainda, né? Tem a volta. Tem a volta. Ontem foi um passeio, né? Os caras saíram no lucro, né? Não sei se vocês viram ontem, mas foi um passeio. Olha... Foi tremendo. Não sei como é que foi o Grêmio do Paulo Renato lá com o Corinthians. Eu também não sei, não. Queria saber. Então foi um bom resultado. Foi o jogo que foi em São Paulo. Rapaz, que conquista pro Corinthians, hein? Empatar com o Grêmio. Parabéns pro Corinthians. Mas é isso aí, gente.
Vamos Vai lá. seguir para frente. Hoje a pauta está comigo, né? E o mundo tá um caldeirão fervendo, né, gente? Tá bem complicado aí tudo que anda acontecendo no cenário geopolítico, e a gente sabe que tudo isso daí, de uma certa forma, é um relógio para a eternidade, né? Porque são profecias bíblicas que estão cada vez mais se evidenciando a caminho dos seus cumprimentos, né? E a gente que é da fé e é da palavra, a gente fica observando tudo acontecer e o cenário se formando cada vez mais consistente por conta dessa coisa geopolítica, e isso coloca a nossa cabeça em estado de alerta, né? Tem um lado, que é o lado de que somos cidadãos pacíficos, gostamos da paz, amamos a paz, a gente quer pagar nossa conta, a gente quer cuidar da nossa família, viver a nossa vida, né? Aproveitar esse planeta maravilhoso, toda essa natureza que Deus construiu e colocou à disposição da gente, e a gente não quer ver ninguém sofrendo, nem o bem nem o mal, inclusive. Não temos prazer na morte do ímpio, né? Porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio também, né? Porque ele queria que o ímpio se convertesse do seu mau caminho, tivesse um encontro redentor, genuíno, verdadeiro com ele e vivesse a vida que Deus estabeleceu para que ele pudesse estar vivendo. Mas essa não tem sido a escolha dos seres humanos. Pelo menos essa não tem sido a escolha de parte das grandes lideranças mundiais. E a gente tem visto essa crise de liderança que já foi profetizada antes da virada do século, né? A gente se lembra muito das palavras do Dr. Miles Monroe nas nossas celebrações em Brasília, quando as celebrações eram apenas em Brasília e todos nós subíamos para lá. Hoje impossível, né? Graças a Deus, a Sara tem feito seu trabalho, tem pregado o evangelho, tem crescido, consolidado, treinado, né? E enviado. E por conta disso, nossas celebrações hoje ganharam um vulto e elas precisam de edições, né? Em várias regiões do país. Mas naquela época, o bispo, ele trazia sempre o finado Dr. Miles Monroe, profeta das nações, grande contribuidor para o nosso ministério. E uma das lições que ele deixava para nós sobre liderança é dizer que o século XXI ia ser marcado por uma crise de liderança. Lembram disso? Que foi feito um brainstorm, né, na tempestade de ideias, né, que se fala quando se junta um conjunto de líderes e eles elencam ali o que seria, segundo o prognóstico de cada um, os principais problemas de um futuro adiante. No caso, a ONU fez uma reunião e num brainstorm dessa reunião, se não me engano, em 1999, eles debateram qual seria o grande desafio do século XXI, né? O que o século XXI reservava. E nesse brainstorm, pasmou-se que, claro que tem a crise hídrica, a crise energética, entre outras questões, né? Mas a que se destacou em primeiro lugar, segundo o pensamento daqueles líderes reunidos, foi a crise de liderança. E agora, já 25 anos, já com um quarto de século, né? Um quarto de século praticamente rodado já dentro do século XXI, a gente realmente está vendo que a liderança está sofrendo uma crise violenta. Não é só num aspecto, em vários aspectos, né? Inclusive eclesiástico, né, também. Que você combina isso com uma crise de masculinidade também, né? Com certeza, meu bispo, com certeza. Né? A falta do posicionamento masculino, né, dentro do seu perfil, a razão por qual Deus o criou, de acordo com o que Deus estabeleceu em Gênesis para Adão, né, cultivar, guardar, proteger, né, e manter. Mas, enfim, isso está acontecendo. Então, eu queria lançar aqui para hoje, né, a gente tem essa situação onde... Denis, olha o Hugo aguardando, Denis. Ok. Isso. Seja bem-vindo aí, Bispo Hugo. Tá chegando na hora Shalom, boa aí. Shalom. Shalom. Já devia estar ouvindo alguma coisa aqui, né? Enquanto estava ali no limbo aguardando ali. E eu vou lançar aqui a ideia, então, para hoje.
e aí vocês podem estar colocando a posição de vocês aí, o que vocês estão vendo, né? Contribuir com a gente aí. Aconteceu um evento agora, no Oriente Médio, onde se reuniram as lideranças dos países do Oriente Médio que são extremistas, né? São, inclusive, entre eles, líderes como líderes de Hamas, de Houthis, de Hezbollah e de outros, e presidente de Irã, enfim, aquele pessoal todo lá que você sabe que adora acender um pavio, né? E vive colocando o planeta e a paz do planeta em ameaça. Quem é que estava lá no meio, gente? Geraldo Alckmin. Estava lá no meio. Eu não vi outro, eu só vi ele. Entendeu? Estava lá no meio e, para mim, a mim, brasileiro, cidadão brasileiro, eu confesso assim que me causou um desconforto muito grande, uma preocupação também, né? Porque isso, para mim, configura uma posição definitiva do Brasil como apoiador de grupos terroristas e de regimes totalitários. Claro que a gente sabe que lá nas entrelinhas isso já está claro, mas quando começa a oficializar assim, né, isso causa uma certa preocupação. Aí a gente vê um jornalista da Globo News, aquele da dancinha, né, da barbinha branca, que gostou de fazer dancinha de carnaval e tal. Só que, assim, é um cara lá do time, né, com a carreira já de anos. Então, digamos assim, respeito a carreira dele, mas ele faz uma fala em relação à situação da Venezuela, né, da eleição da Venezuela, sobre esse suposto golpe de Estado aí que o Maduro está dando através de uma suposta fraude eleitoral que está tentando se averiguar, né, com evidências gritantes. Então ele faz uma declaração que o Maduro, vindo da Globo News, chega a assustar, né? Mas assim, ele diz que o Maduro é um líder ditador, que ele é antidemocrático, que provavelmente o que aconteceu lá foi um golpe e que ele seria então de extrema direita, praticamente um bolsonarista, né? Só que, assim, nas entrelinhas, ele critica o governo Lula, em especial o presidente Lula, dizendo que ele não entende por que o Brasil, por que o Lula ainda faz tanto esforço para apoiar um homem ditador, antidemocrático e de extrema direita, como é o Nicolás Maduro. Olha só. Por que um governo de esquerda ainda apoia isso? São as palavras dele, aqui eu estou usando aspas, tá? Ele falou dessa forma, não estou subentendendo. Moral da história, ele estaria dizendo, um órgão de imprensa, em canal aberto, estaria afirmando que o Brasil já é consolidadamente um país socialista? Seria isso? E o Alckmin presente naquela reunião, o que isso acarreta na visão de vocês? Não acho que o Brasil seja o governo, sim. O governo central, o governo federal. Mas muitos governos estaduais não, principalmente aqui no meu estado, né? Santa Catarina, por exemplo. Ao lado de estados que foram governados pela extrema esquerda. A diferença da saúde, da educação, da segurança para outro estado vizinho aqui é enorme, é enorme. Tudo porque aqui sempre houve um governo com pautas mais conservadoras, né? Então, acho que não, o Brasil não é totalmente socialista. Existem estados que sim, né? Estados, quando eu digo a liderança daquele estado, né? O Nordeste, por exemplo. Nós vemos no Nordeste, ali o PT domina o Nordeste há 20 anos. Há 20 anos que eles estão lá dominando. Então, você vê, o Nordeste é um estado com muita influência socialista, né? O Sul, o Rio Grande do Sul também, Santa Catarina não, Paraná não, né? E daí vai. Então, mas o governo hoje, o nosso governo atual,
ele é um governo claramente progressista e socialista e comunista e todos os istas que vocês querem aí enumerar, ele tem. Né? Ele tem. Então, realmente é muito estranho, é uma vergonha essa imparcialidade. Tá claro que houve golpe, tá claro que houve fraude. Tá ali, eu vi ali um papel, né, que seria a contagem das urnas, né, que deixaram ali como prova na CNN, tá? Na CNN, acho que inclusive foi o Bispo Paulo Renato que colocou. Eu vi ali a repórter da CNN lendo, né, de 340 naquela urna, 17 era do Maduro e a diferença era da outra candidata, né? Oi? Ela apresentou 3 urnas, Kennedy, com o mesmo Isso. perfil. Aham, com o mesmo perfil. Então, tá claro sim. Então, eu tô com a voz um pouco fraca hoje, a garganta está arranhando muito. Então, sim, o Brasil, o governo brasileiro, sim. E aí ele tenta, né, eu não entendo essa aliança com o Maduro, é um narco, né, ele é do narco, ele é ditador, ele é um déspota, terrível, é ditatorial. Então, e aí o nosso presidente deu uma declaração dizendo que se resolvam na justiça, mas a justiça lá, né, é a justiça de cá, é igual, né? É muito parecido, entendeu? Então, a imprensa lá também é dominada. Então, realmente, se esse homem continuar no poder lá, vai ser terrível para aquela nação. Né? No Brasil ainda há uma oposição, ainda há uma resistência. Né? O Brasil ainda é democrático, entendeu? O Brasil ainda é um país democrático, né? Mas a Venezuela já não. Assim, com relação à presença do Alckmin lá no Irã, eu não vejo assim acho que não vejo assim um alinhamento, né, de política. Né? O que tem nós sabemos que o governo... Os BRICS. Faz parte, o Irã hoje faz parte dos BRICS. O governo do presidente Lula, ele mantém boas relações com o Irã, né? Claro, isso é questionável, né? Mas não acredito que ele estando lá significa que eles estão no mesmo perfil de governo, até porque era uma posse, né, do presidente da República. Né? E estava ali o representante do Japão, da Coreia do Sul, da União Europeia, né? Estava o Henrique Moura, né, que é o representante da União Europeia. Ele é um diplomata espanhol, né, que ele tem esse poder de representar a União Europeia. Então, assim, acho que era o fato do Alckmin estar ali, para mim, é uma função mais representativa, assim. Acho difícil você extrair do fato de alguém estar na posse de um presidente da República de um país estrangeiro. Você pode questionar, né? A grande maioria dos países não tinha ali representando os Estados Unidos, não tinha representando o Canadá. Muitos países não foram, até para sinalizar, né, que não apoiam aquele regime, talvez a posição. Mas o Brasil sempre teve essa posição diplomática de não interferência, de neutralidade, né? Essa sempre foi uma postura da diplomacia brasileira, né? E que hoje, infelizmente, está muito ferida, né, por assim dizer, por conta desse alinhamento do presidente, dessa tendência do presidente se alinhar a regimes de esquerda ditatoriais. Isso fere a imagem do governo, fere a imagem do país, né? Mas não acho que o fato de o Alckmin estar na posse de um presidente da República, de um ato formal, né, que ele foi convidado, alguns países democráticos muitos países democráticos não foram, né, não enviaram representantes, outros enviaram, como o Japão, né, que você não vai discutir, né, se o Japão é uma democracia, ou a própria Coreia do Sul, a Índia, né, que talvez a Índia também tinha representante ali, a Índia talvez não seja um país tão, mas é uma democracia, né? Discute-se muito a natureza da democracia na Índia, né? Mas algumas democracias estavam ali representadas, e o Brasil era uma delas, né? Não vejo assim, né, necessariamente nessa imagem uma interpretação assim a se extrair, né, de alinhamento com o terrorismo.
né? Isso acho que não teria, né? Nós sabemos que o Irã é um país alinhado com o terrorismo, né? Talvez por isso o Brasil não devesse enviar um representante ali. Tanto que estavam ali, eu acho um absurdo, né? O chefe do Hamas está na posse de um presidente da República. Né? O Hamas é um órgão que não é uma nação, né? O Hamas não é o Hamas não é a Palestina. Né? O Hamas é uma organização terrorista. O chefe estava ali e depois acabou sendo morto por Israel. Né? Ô, Bispo João, eu levo a minha filha para a escola agora às 7 horas da manhã, né? Antes do programa eu deixo ela na escola e geralmente aqui em Maringá tem umas duas ou três rádios FM evangélicas. Uma delas é a Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E nesse horário tem uma tônica de jornalismo, sabe? E pela primeira vez na minha vida, nesses últimos tempos, eu escutei um órgão de imprensa oficial, canal aberto, o âncora dizendo Hamas, grupo terrorista, Hezbollah, grupo terrorista. E não é só porque é a Novo Tempo, não, porque eu já ouvi outros âncoras da Novo Tempo não usando essa expressão. Obviamente não porque não pensam assim, mas porque tem zelo, preocupação de falar esse tipo de coisa em público. Só que agora o negócio está ficando de um jeito que a turma está tendo que se abrir e posicionar e dizer aquilo que é mesmo. Então, assim, eu quero deixar bem claro minha colocação sobre a presença do Alckmin como brasileiro, né? Não é nem minha opinião pessoal, mas como cidadão mesmo, o que eu senti. Porque essa turma estava lá, né? Como é que o Brasil aceita estar numa reunião, seja ela lá qual for, onde representantes de Houthis, de Hezbollah, de Hamas, de ISIS e seus apoiadores, né, e seus financiadores estão nessa reunião. E como você acabou de dizer, que não se tratam de chefes de Estado nem representantes legítimos de Estado. Eles representam uma coisa só, eles representam o terror, né? Eles representam o terror, eles representam o antissemitismo, o anticristianismo e tudo demais que apavora a cabeça da gente. Mas vamos ouvir aí o Bispo Hugo aí, por favor, Bispo Hugo. Hugo. Houston chamando o Bispo Hugo. Eu estava aqui tentando entrar no Café com Maná aqui no YouTube para ver como é que está a participação do pessoal e... Tá bacana hoje, viu? Tá legal. Tem bastante gente aqui. Uhum. Gente, quando eu vejo vocês falando tudo isso, né, eu vejo que como mudou. Claro que eu acho que toda notícia, toda forma de informação tem um pouco de hipocrisia, né? Um pouco de não muita veracidade no que você está apresentando. Viés, né? Mas hoje eu acho que a hipocrisia está exacerbada, né? Os governantes, né, com aquela empáfia, né? Eu acho absurdo, né? As autoridades venezuelanas falando que há um movimento fascista no país e que os fascistas isso e que os fascistas... Então, a hipocrisia tomou conta das notícias ou da maneira que se apresenta, né? E essa situação no Irã, por exemplo, o Brasil mandar um representante, um vice-presidente para lá, para mim está beirando essa hipocrisia, sabe? Eu creio que o Brasil está meio perdido, viu, cara? O Brasil está muito perdido pelos governantes brasileiros. Eu tenho orado, sabia? Eu tenho orado para Deus trazer luz aos nossos governantes, que eles estão muito, muito fora da normalidade, daquilo que é coerente, né? De uma forma geral, né? Isso preocupa demais, né, gente? O Partido dos Trabalhadores, eu estava pensando aqui no tempo de juventude, né, quando a gente tinha uma cabeça de exigir justiça, exigir coerência, exigir verdade, e a gente era contra o sistema. Hoje o sistema é isso aí, o sistema é o que estava naquele lado, naquele tempo, da década de 80, 90, hoje virou sistema. E eles estão piores do que os militares. Piores, muito piores.
A hipocrisia é muito pior que a dos militares. Se eles têm alguma crítica a fazer ao regime lá de 80, de 70, hoje está pior, cara. Hoje, né, nós estamos aí com quase 1.000 pessoas sendo condenadas aí por causa que participaram de um manifesto onde muitos ali exageraram, quebraram, mas foram condenados por terrorismo, sabe? Então a hipocrisia está imperando hoje, está uma incoerência, está difícil de você. Eu particularmente estou impaciente para ver notícias, sabe? Porque é tanta hipocrisia, é tanta inverdade que eu falo, gente, estou perdendo meu tempo ficar vendo versões falsas, versões montadas de todo lado, não é só o Maduro, não. É a imprensa brasileira, é o PT. Como é que o José Dirceu vai falar que foi normal a eleição? Será que ele não está vendo as pessoas sendo maltratadas, mortas nas ruas lá da Venezuela? Será que ele está ignorando a manifestação popular que ele tanto apoiou na década de 70? Hoje eles são contra a manifestação popular e chamam isso de fascismo. Então, eu francamente, eu estou... Fascismo é todo mundo que não pensa como eu, né? Exatamente. E o Zé Dirceu... Quem não pensa igual a mim é fascista e pronto. O Zé Dirceu é um cara que parece, né, ser sensato, coerente, mas, na verdade, não tem mais coerência. A presidente do PT fazer essa declaração é inverídica, não foi normal a eleição, não foi... O mundo inteiro está falando que não foi normal. Gente que estava lá dentro, né, com a organização lá do presidente Carter. Né? Até a CNN, Hugo. Até a CNN está dizendo que foi anormal, né? E o Estadão apontou toda a carabina deles em cima agora e está atacando. Até a Miriam Leitão está dizendo que foi anormal, rapaz. Pois é. Então, quer dizer, o troço transbordou de tal forma, né, que só o governo Lula tenta sustentar uma normalidade. Então eles vão ter que voltar atrás, cara, porque vai ficar insustentável essa posição. Sabe o que eu penso, João? Eu acho que a arrogância está tanta, a sensação de impunidade, porque eu tenho certeza assim, que tem muita coisa escondida aí, né? Esse negócio que aconteceu aí com a JBS aí, né, da compra das usinas lá. Aquilo foi esquisito demais. Então, a JBS voltando a protagonizar a antiga Odebrecht, que hoje tem outro nome, protagonizando negócios de novo. A gente fica... Será que está voltando tudo de novo? A impunidade é tanta que a coisa está ficando desse tom. E aí chega na política, né, no posicionamento político. Não tem mais coerência nenhuma, zero. A coerência acabou. Por isso que eu francamente, gente, vamos falar de Deus aí, vamos falar do Evangelho. Ontem eu tive numa reunião maravilhosa lá em Interlagos, falando para líderes, e sabe do que eu falei, gente? Para desviar um pouco o assunto aí, que está até me irritando já. Eu falei sobre... eu falei sobre o que é assar a nossa terra, como que surgiu, que nós não somos neopentecostais, que nós somos originários do movimento chamado Movimento da Restauração, que originou a comunidade evangélica e veio desembocar na nossa organização, que hoje é Sara Nossa Terra. Né? E o pessoal que estava lá, o pessoal que já me ouve há muito tempo, né, ele falou, nossa, vocês têm que... Esse vídeo todo mundo tinha que ver, porque é importante falar desses assuntos, porque realmente, né, a gente vai vivendo, mergulhando, e é bom a gente entender de onde a gente se originou, né? Qual foi a origem da nossa organização, Movimento da Restauração, Comunidade Evangélica, o movimento apostólico, né, que desencadeou em Sara Nossa Terra. E foi muito legal, tinha mais ou menos uns 300 líderes lá da distrital, lá do Alex e da Deise, né, os bispos lá de Interlagos. Foi uma benção a reunião, viu, gente? Não vi o jogo do Flamengo, ontem o Palmeiras, não vi os demais jogos, né? Queria ter visto, mas estava lá. O que você acha que é a diferença entre o que caracteriza um neopentecostal e qual que é a distinção da comunidade em relação ao neopentecostal, na tua opinião? O neopentecostalismo é um movimento pentecostal com vamos dizer assim, uma mudança no uso e costumes. O pentecostalismo tem um uso e costume muito severo, né? Onde eles exigem regras muito bem definidas, comportamentais, vestimenta,
e etc, etc, etc. O neopentecostalismo abriu mão disso. Então, você tem hoje igrejas pentecostais com perfil neopentecostal. Então, o neopentecostalismo, se as pessoas acham que o neopentecostalismo é uma questão apenas teológica, não é, é comportamental também, é de usos e costumes. Né? Aí vem a questão da teologia da prosperidade, vem a questão da quebra de maldições, né? Colocando esse aspecto do exorcismo. Mas dá um exemplo do que é neopentecostal, tal igreja neopentecostal. O neopentecostalismo hoje é representado pela Universal do Reino de Deus, é representada hoje pela a Igreja da Graça lá, né? Universal, como é que é? Igreja Universal da Graça, né? Do R.R. Soares. São duas bem características. Mas você vai encontrar outras igrejas, né, que têm um viés neopentecostal. A Renascer, você acha que é o quê? A Renascer é uma mistura de comunidade evangélica com neopentecostalismo. A Bola de Neve. Também é movimento da restauração, não é neopentecostal. Né? Bola de Neve é o movimento da restauração. Inclusive a Renascer também. A Renascer, o berço dela é pentecostalismo, né? O Estevão veio do pentecostalismo, mas a prática da igreja está mais para a comunidade do que neopentecostalismo. Né? O problema é que o discurso, às vezes, por causa da teologia da libertação, por causa dessa questão do exorcismo, não há exigência do uso e costumes, então se coloca todo mundo num pacote só. É porque houve uma influência mútua, né, Hugo? Houve uma influência mútua, né? A teologia da prosperidade entrou bastante nas comunidades. Não havia no início, né? Sim, mas se você pegar a origem das comunidades, você não tinha teologia da prosperidade. Começa a aparecer com o Benço e da Rosa. O Benço e da Rosa foi o grande pregador da teologia da prosperidade, né? E o Kenneth Hagin, né? E ele trouxe uma influência sobre as comunidades. Mesmo lá no S8, o Kenneth Hagin tinha uma certa influência lá. Né? Viu, João? A questão toda é que quando você olha por uma das viés, uma das pregações, mas a comunidade evangélica, na sua essência, na sua origem, na sua raiz, ela tem raiz na igreja histórica, ela não tem raiz na igreja pentecostal. Não é mesmo? Apesar dela crer nos dons espirituais, ela crê no Pentecostes, ela tem a sua formação na liderança que procura ser uma liderança plural, né? Que não tem nada a ver com o neopentecostalismo isso. Né? A comunidade evangélica tem uma visão de referencial à Igreja de Atos dos Apóstolos em termos de doutrina, em termos de comunhão, do discipulado. Então, a comunidade evangélica ela tem um viés muito voltado e um entendimento que a igreja precisa caminhar para uma restauração, não é mesmo? Então, a igreja da restauração, ou comunidade evangélica, como queiram chamar, ela tem essa característica muito distinta, e não há usos e costumes também, claro, mas a sua viés é uma viés mais para adoração, que você já não vê na igreja neopentecostal, né? É um viés da adoração, então por isso que o worship é muito forte nas comunidades evangélicas, e hoje você tem igrejas pentecostais que emprestam da comunidade evangélica essa característica do culto. Então, olha só, o neopentecostalismo prega esse evangelho triunfal, né? Evangelho triunfalista. A comunidade evangélica, ela pelo menos ela na sua proposta, ela tem uma proposta de uma pregação mais de edificação do que uma proposta de uma pregação voltada para evangelismo ou para triunfalismo. Então, são características, né, que eu percebo que são completamente diferentes. A própria cultura da igreja, né? A cultura, um viés mais exigente intelectualmente falando, a comunidade evangélica tem esse viés. Né? Então, claro que eu não estou dizendo aqui que os outros são desfavorecidos intelectualmente, Deus me livre. Mas estou dizendo que há uma exigência nesse aspecto nas comunidades evangélicas e não há tanto nas neopentecostais. Né? Tem outra aqui chamada aqui em São Paulo de Plenitude, né, Robson? É Plenitude aquela igreja? Que é grande. Mas todas saíram da Universal, né? Todas que você citou aí saíram da Universal. A Graça, a Mundial, a Plenitude, são filhos da Universal, né? São dissidências da Universal. Esse Duque era pastor da Universal. Também, né? Mundial do Poder, né? Da Universal também, né?
Não tem como você pegar... Não tem como você pegar o neopentecostalismo, né? Desculpa aí, Paulo Renato, já vou entregar para o Robson. Não, tá perfeito, Bispo. A questão, ó, a filosofia e a sociologia, eles estudam e eles não separam, não, tá? Eles nos colocam como neopentecostais. Por quê? Eu vou pegar algumas características aqui. Eles colocam o seguinte, olha só. Fé e prosperidade, acredita que a fé ativa a prosperidade material e bem-estar físico. Confissão positiva, doação e retorno, que é aquela questão de encorajar doações financeiras. Sucesso individual, programas de TV e rádio para alcançar grandes audiências. Testemunhos de sucesso, livros e seminários. Aí as críticas que eles fazem ao materialismo, tudo isso dentro do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade. E eles falam também de representantes políticos, que trabalha isso também. Então é nessas, vamos dizer assim, nessas características que são definidos igrejas neopentecostais, não propriamente que tenham uma raiz que veio da Universal do Reino de Deus. Você pode ter igrejas que não tem nada a ver com a Universal, que não tem a origem da Universal, mas também são caracterizadas como neopentecostais. E não é uma coisa pejorativa, porque o neopentecostalismo seria uma segunda onda do pentecostalismo. Quer dizer, seria um movimento pós-pentecostais, que acredita no batismo no Espírito Santo, que acredita no poder de Deus, que acredita em uma série de coisas, né, que eu acabei de mencionar. Mas isso eu estou falando do que é científico, tá? Da classificação científica, né? Da maneira como o sociólogo, o filósofo avalia isso. Falta antropologia aí, né? Porque a antropologia, antes de você analisar uma sociedade ou um segmento, você tem que ir lá no meio, ouvir o segmento para poder interpretá-lo. Eles estão interpretando de fora, com a visão intelectual, sociológica. Está errado isso aí. Eles têm que vir perguntar para a gente, vem conversar com a gente, poxa. Como é que você vai interpretar uma tribo indígena, vamos dizer assim, e você vendo características do lado de fora e tirar conclusões? Olha, essa tribo aqui é isso, aquela tribo... Julgar o movimento de comunidade evangélica como neopentecostal é uma profunda ignorância antropológica, no meu ponto de vista. É fato, eu também entendo isso. É que o senhor tem uma visão clara, né, do nosso ministério. O nosso ministério é um pouco diferenciado, mas... isso não significa que os demais, que são semelhantes, que também se definem como comunidades, tenham essa percepção, né? Aí a gente tem uma diversidade muito grande de denominações, né? Tem muitas denominações, surgiram muitas denominações de um tempo para cá, novas, com nomes, né? Eu não sei as origens de cada uma delas, mas surgiu muitas denominações. E isso é uma coisa... difícil de classificar, de avaliar, né? Aí teria que avaliar cada uma dessas denominações para poder criar uma árvore e dizer, olha, essa aqui tem essa característica, essa aqui tem outra característica. Realmente é um fenômeno no Brasil. Fora do Brasil é um pouco diferente, né? Eu quero aproveitar, já que o assunto deu uma guinada, mas não quero sair muito do assunto anterior, não, tá? Aqui em casa estavam dois casais, a filha do Bispo Marcelo com seu esposo, eles estão nos ouvindo agora, o Eduardo e o Marciano e a Raíssa, lá de Cuiabá. Eles participaram da celebração e voltaram com a gente, ficaram aqui até ontem, né? E aí eles me encheram de perguntas assim para eu colocar no programa. Eu falei, calma, gente, calma, vou colocar. E uma delas foi, Bispo, como serão salvos aqueles que não forem arrebatados? Tá? Foi assim a pergunta deles. Tá, aí agora vou linkar um pouco. Esse foi o assunto original que eu entrei atrasado? Ele não queria sair do assunto. Ele não queria... Agora eu não quero sair do assunto, mas como é que vão ser salvos os não arrebatados? Calma, que eu vou entrar agora no assunto original. Hoje, né? Deixa eu terminar. A escalada da guerra lá entre Israel e Hamas, com o que aconteceu, com a morte daquele líder, né? Eu falei há um tempo atrás que eu achava que
essa guerra, a guerra não ia ficar somente entre Israel e Hamas, lembro? Eu fui voto vencido aqui, eu sempre acreditei que iria ter uma escalada dessa guerra, né? Eu achei que iria aumentar, e aí isso aconteceu. Tá? O aumento da guerra, extrapolando ali a fronteira com a faixa de Gaza, já incluindo outros países, é um pano já para a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E aí entra essa pergunta, que eu falei, vou voltar lá no original, mas eu quero incluir essa pergunta. Se dá para a gente fazer essa ligação, né, entre a escalada da guerra lá, os inimigos que Israel vai enfrentar agora, claramente. Israel foi, pelo que tudo indica, o Netanyahu não assumiu ainda o ataque, mas tudo indica que foi Israel, e ele já está preparado para um aumento do conflito. Esse aumento do conflito vai unir vários países contra Israel, né? Estamos próximos do arrebatamento, é mais um sinal forte. E aqueles que não forem arrebatados, foi a pergunta deles, né? Como serão, como ficarão, né? Deixa para amanhã, vai. Amanhã o tema vai ser pré-tribulacionistas contra pós-tribulacionistas. Pronto. E aí a gente põe tudo isso. O Robson, tem os amilenistas também no grupo aqui, ó. Mas deixa os amilenistas fora, nós não termina o programa. Os mid, aí vai ficar difícil. Mas a gente põe isso amanhã. Não, o amilenismo foi a doutrina oficial da igreja, né? Desde Agostinho, né? Os neopentecostais é que mudaram, os dispensacionalistas, né? Que não são. Na verdade, foram os pentecostais, né? Não foram os neo. Sim. Os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas, né? Mas a igreja, a tradição da igreja sempre foi amilenista, né? Se acreditar que. Eu não conheço outra amilenista, não. Hoje. Não vamos entrar nesse tema, né? Eu só conheço uma amilenista hoje, que é o Bispo João. Não conheço outra. Já fica para o povo. Já manda uma mensagem para o Marcelo. Ó, amanhã pode sintonizar aí que vai ser esse o assunto. Mas olha, voltando aqui no que o Bispo Hugo colocou, eu só quero dizer o seguinte, tá? Não é que é a minha opinião sobre a Sara Nossa Terra. Eu realmente reconheço que nós temos uma origem na igreja tradicional. O Bispo Rodovalho veio da igreja presbiteriana, né? Ele conta a história. E que dentro da igreja presbiteriana, com um grupo de jovens, Mocidade para Cristo, ali que começou de fato o trabalho que Deus deu nas mãos dele, né? Nossa origem é essa, realmente, concordo. Só que o que eu quis mostrar só é que, assim, essas classificações, elas não são perceptíveis, né, para esses grupos que estudam e fazem essas classificações. É só isso, né, no sentido de que eles não percebem a diferença. Mas existe diferença, e muitas diferenças, entre os grupos cristãos, que é um ponto que a gente poderia debater um dia também, né? Todas é muita coisa, mas assim, algumas diferenças, né, das igrejas cristãs para o povo que nos ouve, porque é difícil de quem começa a frequentar uma igreja perceber isso, né? Entender isso. Inclusive, acho que é importante. Inclusive a reivindicação católica de que eles são a igreja original, na verdade, a igreja ortodoxa, a igreja copta, são outras igrejas que já existiam na época que a igreja católica trouxe para si o direito de ser a igreja principal, a igreja romana, né? Então, a igreja romana, ela só consegue ter esse título de titular, né, de igreja original, né, bem na história, né, bem adiantado, e nunca lá no primeiro século, como é reivindicado, né? Não existe prova de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, etc. Tem tanta coisa aí que pode ser conversado sobre isso. Tem muita né? coisa. Hein? Tem muita coisa. Tem a igreja ortodoxa, a igreja lá de Constantinopla, né? A igreja que o movimento da igreja ortodoxa é poderoso no Oriente, né? Muito forte. Na Rússia? Na Rússia, então, né? No próprio Egito e por aí vai, né? Grécia. Grécia, exatamente. São a igreja ortodoxa, que é originária lá da igreja primitiva também, né? É impressionante, né? Mas voltando para Israel, né? O que está acontecendo em Israel, que era o assunto inicial, e também com respeito ao Irã, eu entendo que
o Bispo Hugo falou que não há coerência, né? Eu vejo que há coerência, tá? Agora que nós estamos vendo quem é quem. Sinceramente, eu acho que assim, não mudou a postura. Por exemplo, vamos pegar o Maduro. Maduro é amigo do Lula, o presidente nosso, lá atrás, e o Lula vem defendendo o Maduro, não é de hoje. Ele, agora no poder, representando a nação, tem um peso essa defesa que ele faz. Um peso que talvez ele não percebeu isso. Ele está tomando um posicionamento, né, e levando a nação, sendo ele o presidente da República, a chancelar essa posição, como uma posição do governo brasileiro. Isso é que é complicado. Né? Eu vejo assim, Lula é chavista. Há muito tempo ele se declara chavista, né? Ele vem com essa postura, né? Cuba também, né? Amigo de Fidel Castro, chavista. E agora que o Maduro ele extrapolou, né? Na minha opinião, ele extrapolou. É uma situação que ele está batendo no peito contra o mundo todo, contra os observadores internacionais que acompanharam as eleições. Isso não estava acontecendo antes. Ele resistiu até com respeito a essas eleições. O governo brasileiro mediou isso, eu imagino que ele, né, pensava que seria mais tranquilo para ele, só que ficou exposto, ficou muito evidente a postura do governo Maduro. E colocou o Lula numa situação de saia justa, mas ele está sendo coerente com a posição que ele sempre teve. Está vindo à luz. Eu costumo pensar assim, né? Agora é que está vindo à luz tudo que, né, precisa vir à luz. É democracia o que aconteceu na Venezuela? Eu pergunto. Não, não é democracia. Agora, se o PT e o governo brasileiro, né, através do seu presidente, tem esse entendimento que aquilo é democracia, então nós temos uma distorção do conceito de democracia. Aqui há uma divergência, tanto é que âncoras de jornalistas, né, os outros líderes estão todos debatendo o assunto, dizendo não, nós não entendemos isso como democracia. E o Irã é uma outra questão também, o Brasil sempre foi neutro, só que com o BRICS e, vamos dizer assim, né, esse alinhamento como está acontecendo politicamente no mundo, a geopolítica no mundo, o Brasil também está tomando uma posição. Tomou uma posição a favor dos palestinos, né, o que está acontecendo na Palestina, e tomou uma posição com respeito ao Irã, o que talvez o presidente não percebeu isso. Não dá para ter um discurso, aquele discurso que escorrega, né, que não, vamos agradar gregos e troianos. Não existe isso hoje. Hoje o negócio, qualquer discurso hoje vai jogar para um lado. E ele tem que tomar cuidado com isso. Tá bem claro, bem definido, e eles não estão com vergonha, não querem esconder quem eles são, não. Né? Ambos os lados. Gente, pessoal do YouTube aqui mandando muito abraço para nós, participando. O Zimmer, né? Bom, Deus abençoe você, a Thaís, a Sinara, o Rômulo, o Nasser também, o Rafael, aquele que deixou de cortar meu cabelo, a Maria Rodrigues também, paz do Senhor. O Zimmer colocou assim, Grêmio e os outros, né? Acho que ele deve ser gremista, empatou ontem com o Corinthians, né? Tomou um sufoco lá, jogando com 1 a menos, era para ter ganho ontem, não ganhou. E aí, continuando aqui, a Cláudia Afonso, Shalom, Deus abençoe, saudades do Miles, né? Aí o Zimmer colocou a grande mídia comprometida com a agenda global, Felipe Romantieses, tema bom demais, Kaline Garcia, bom dia, a Joyce também, dá um abração para todos nós, a Márcia Bispo, olha, amados, pode ser apenas por agenda esse evento, mas vindo do PT, não tem nada de bom nesse encontro. Concordo com a irmã Lidiane também, Márcia, verdade, Bispo. Triste ver o povo da Venezuela, escreveu a Lidiane, né, morrendo de fome, perseguidos e subjugados. A Terezinha escreveu assim, bom dia, que maravilha estar nesse programa maravilhoso. Olha, o Brasil está até o pescoço dessa encrenca podre, a conta chegou e agora, se cair um, vai cair todos, aí virá a justiça de Deus. É o que esperamos, viu, Terezinha? Né? E aí, mais comentários aqui da Maria Rodrigues, falando sobre o pentecostalismo, no NEL também,
Enfim, muita gente aqui, todos participando com a gente. Um abraço a todos. Por fim, aqui a Mary Emiliano também mandando um abraço aqui a cada um de nós. É interessante que essa questão do neopentecostalismo, né, é uma faceta brasileira, né? Porque quando você ouve essa expressão nos Estados Unidos, tem outro sentido totalmente diferente, né? É o pentecostalismo moderno, né? Exato. É que pegou uma conotação, parece que um pouco... né? Não é parece que é uma conotação ruim. Universal, né? A universal do reino de Deus ganhou uma projeção, né? E quando se fala em neopentecostal, o cara pensa em universal. Não tem como, né? Eu achei interessante a colocação da Maria Socorro, Maria Rodrigues, que ela diz: o pentecostalismo, com sua ênfase na moralidade, pode ser associado a uma postura mais conservadora em questões sociais. O neopentecostalismo, com seu foco na elite material, contribui para a disseminação de uma visão individualista de sucesso. Interessante, né? Colocação muito rica, né? Parabéns, Maria. Muito boa. Né? Cientista política. O pentecostalismo, a terceira onda do pentecostalismo, é uma vertente do evangelicalismo, conglomerando igrejas do movimento da renovação cristã. Ela foi fundo aqui, hein? E ainda tem uma pergunta dela ali, né? Se Deus é contra a existência de diferentes denominações entre as igrejas evangélicas. Eita! Isso é um programa inteiro. Isso aí não é uma pergunta, Maria, isso é uma jogada de xadrez, minha irmã. É o checkmate aí, né? Eita, glória. Não, Deus não é contra, não. Eu entendo isso como o que Paulo fala, né, sobre a multiforme sabedoria de Deus. Lá no fundo, todo mundo tem um ponto de sinceridade no seu coração, embora às vezes os caminhos doutrinários ou teológicos sejam um pouco divergentes em alguns sentidos. O que não pode é ferir a espinha dorsal do evangelho, né? Porque daí a gente entra na questão apologética e na questão de seitas e heresias, né? Sendo dessa forma, acredito que se a pessoa não parte para um caminho doutrinário que fere essa espinha dorsal do evangelho, então tá tudo bem, é a multiforme sabedoria de Deus, até porque você pode ver o público que é fiel na Sara não se encontra na Universal, o público que é fiel na Universal não se encontra na Sara, e assim por diante, né? Deus usa aí essas vertentes justamente para alcançar perfis, né? São pessoas que precisam ser alcançadas, crer no Evangelho, receber salvação e encontrar um caminho de aprisco, de alimento espiritual e até, por que não, desenvolvimento ministerial, né? Então, essas vertentes contribuem sim, acredito que Deus não é contra, desde que tal denominação não fira a espinha dorsal do Evangelho e não considere o outro como não parte. É isso aí, gente. Minhas considerações finais, um abraço a todos. Abração, né? Um abração, Deus abençoe. Tenha misericórdia. Tenho minhas dúvidas, né, sobre isso que o Paulo Renato falou, mas acho que não dá para explorar hoje, né? Mas eu tenho muitas. Por isso que eu falei no finalzinho, para ninguém me contrariar. Eu adoro ficar com a última palavra. Não, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei o que Deus pensa sobre isso, honestamente, né? Eu acho que tem aquela passagem que Jesus diz para João, né, para não calar aquele que não anda conosco. Eu creio que é uma passagem que pode ser usada, né, para sustentar a posição do Paulo, né? Mas eu não sei se que a igreja sempre foi uma unidade, né? Sempre foi, né? Rapaz, é um tema interessante para se debater, né? Mas na verdade caliente que e Deus muito pensa, forte. né? Tema é um tema bom, Tá, então deixa eu fazer uma pergunta. Permitiria a Deus que a chapa esquentasse a tal ponto que a gente tivesse que tirar as placas da frente dos nossos salões e nos unir ser um só para ter força para dar a volta final aí? Foi o que o Bispo Robson fez com as comunidades, né? Ele foi a proposta dele, né? Vamos tirar as placas das comunidades, vamos cessar a nossa terra e vamos ter mais força. Parece que deu certo, né? Não sei, eu digo assim, eu acho que tem bons argumentos para os dois lados, vocês não acham? E é muito difícil saber, né, o que Deus pensa sobre isso.
Aliás, eu acho que precisa trazer um pouco mais de apologética para cá. O que vocês acham? Você vê as tribos só eram 12 tribos, e cada tribo diferente uma das outras. E cada uma tinha sua bandeira. Acabou o tempo, gente. Pessoal, Abração, Denis. O Denis mandou um abraço para todo mundo agora. Tchau, gente. Deus abençoe. Deixar aqui, a gente termina no YouTube. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.